Se liga aí, meu irmão, nós vamos falar dessa vez sobre a história da raça American Bully. E você já deve ter visto por aí algum vídeo do tipo, mas eu garanto a você que esse vídeo ele é sensacional. Ele fala o motivo da criação da raça American Bully e o contexto da época, para você entender por que essa raça foi criada e onde que os criadores, os idealizadores dessa raça queriam chegar. Bom, galera, vem comigo que o vídeo de hoje é sensacional. Antes de eu começar a falar sobre isso, peço a você que dê uma olhadinha aí abaixo na nossa rede social. Vamos curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e seguir lá no Instagram, porque nosso trabalho é para vocês e vocês também podem ajudar a gente a divulgá-lo. Vem comigo. Bom, pessoal, para você compreender a história da raça American Bully, você tem que entender, e eu até sugiro a você pesquisar, dois movimentos importantíssimos relacionados à sinofilia que aconteceram lá nos Estados Unidos. Um desses movimentos foi o chamado movimento Bully Style. O que é esse movimento? O movimento Bully Style, ele é um movimento onde criadores procuravam selecionar cães fortes, cães parrancudos, cães com musculatura avantajada, cães muito musculados e que impressionavam quem os viu. Esse movimento, ele não foi um movimento exclusivo de uma raça, pelo contrário, ele atingiu várias raças de cães, porém os criadores não descaracterizavam esses cães em relação à sua raça, ou seja, os cães Bully Style, eles continuavam sendo da mesma raça, só que um pouco mais forte, um pouco mais cabeçudos. Então nós tínhamos o movimento Bully Style mais ou menos lá no final da década de 70 para a década de 80. Né? E paralelo ao movimento Bully Style, nós temos um outro movimento, que foi o movimento contra a criação do Pitbull. Na verdade, em algumas versões mais radicais, esse movimento ele pregava a extinção do American Pitbull Terrier. Por quê? Porque o American Pitbull Terrier ele foi um cão descriminalizado. Ele foi um cão que se tornou um cão ilegal lá nos Estados Unidos. Isso por conta das rinhas. Quando em 1976 lá nos Estados Unidos houve a proibição da prática de rinhas, esse cão então ele foi para um mundo submerso. Criadores irresponsáveis começaram a praticar rinhas de forma ilegais, e aí você tem uma conotação pejorativa para esse cão. E aí nos Estados Unidos também tiveram vários incidentes relacionados ao American Pitbull Terrier e a pessoas. E infelizmente esses acontecimentos então levaram pessoas a criar nos Estados Unidos um movimento pela extinção da raça. Em alguns estados não era só proibido criar um American Pitbull Terrier, como o proprietário, além de estar sujeito ali a uma multa, ele também, o cão seria apreendido e sacrificado. Para comprovar a interação aí entre esses dois movimentos, eu quero falar para vocês de um cara chamado Dave Wilson. Dave Wilson, na minha opinião, ele é o pai da raça American Bully, ele é o criador da raça American Bully. Depois a gente pode falar, talvez em outro vídeo, mais sobre esse tema e o porquê da minha afirmação. Muita gente vai dizer que não, que foram uma série de pessoas que trabalharam aí para a criação da raça. Eu concordo, foi uma série de pessoas, mas eu acho que o cara que bateu o martelo foi Dave Wilson e ele merece sim esse título. Mas voltando aqui ao tema, galera, Dave Wilson era um amante do American Pitbull Terrier. Dave Wilson foi um cara que passou por alguns contratempos relacionados a esse movimento aí que era contra o American Pitbull. Ele teve que mudar da cidade onde morava, foi para uma nova cidade, começou a trabalhar com pet shop e ele foi uma pessoa que se envolveu aí no movimento Bully Style, e uma pessoa que foi prejudicada pelo movimento contrário ao American Pitbull Terrier.
Ou seja, ele gostava de cães e viu que o que ele gostava estava sendo alvo de uma série de perseguição por parte da sociedade norte-americana. E então ele começa a criar, buscando cães mais fortes, cães mais do estilo valentão, ele começa a desenvolver, selecionar cães com uma cabeça mais avantajada. O primeiro objetivo dele foi ele queria cães cabeçudos, né? E ele então parte para o American Staffordshire Terrier. E aí ele começa a selecionar ali dentro do American Staffordshire Terrier cães mais cabeçudos. E um homem então vê um anúncio do Dave Wilson e leva até ele um cão chamado Mr. Brooks, mais ou menos em 1992, né? E esse camarada leva o Mr. Brooks ao Dave Wilson. O Dave Wilson então, quando vê o cão, ele fala: olha, esse era o ingrediente que faltava no meu canil. O canil dele trabalhava a linha de sangue, ele é o patrono aí da linha de sangue Razor Edge. Então ele começa, a partir do Mr. Brooks, ele começa a selecionar cães que já recebem, imprimem uma característica própria e que já são diferenciados. Em 2004, por volta de 2004, Dave Wilson ele se vê forçado a abrir uma entidade. Por quê? Porque Dave Wilson registrava os seus cães na UKC, que é uma das grandes entidades de sinofilia dos Estados Unidos. E a UKC então chega para Dave Wilson e fala: olha, nós não vamos mais aceitar cães com esse estilo valentão, nós não vamos mais registrar esses cães. E então Dave Wilson, é aí que ele decide fundar a ABKC, que é a entidade específica da raça American Bully. Ele funda a ABKC, cria, define, delimita o padrão da raça e ele consegue então dar uma resposta ao movimento contrário ao American Pitbull Terrier, que pregava a extinção do American Pitbull Terrier. Ele consegue então falar: olha, nós temos cães que só parecem ser bravos, só parecem ser agressivos, porque eles são dóceis tanto com seres humanos quanto com outros cachorros. E aí a ideia é o que? É salvar aí a raça American Pitbull Terrier dessa perseguição, né? Dessa injustiça que faziam contra essa raça. Dave Wilson, é importante frisar que ele trabalhou especificamente com a seleção, tá? Seleção dos American Staffordshire Terrier. Lembre dessas duas coisas: Razor Edge, American Staffordshire Terrier e seleção. E ele já conseguiu, né, cães muito, mas muito bonitos mesmo, e faz questão de afirmar que só trabalhava com a seleção de cães. Eu sou obrigado a fazer justiça com um cara aqui chamado Tony Moore. Tony Moore, ele foi um cara que contemporâneo de Dave Wilson, só que ele trabalhava com a linha de sangue Greyline e com o American Pitbull Terrier especificamente. Foi um cara importantíssimo na criação da raça American Bully, e você vai entender por quê. Tony Moore, com a Greyline, ele produziu uma cadela chamada Showtime. A Showtime foi mãe do Raider 2 e o Raider 2 foi o cão que produziu o grande Notorious Juan Gotti. Notorious Juan Gotti foi um cão que foi um divisor de águas dentro da criação do American Bully ali, ou no estabelecimento da raça American Bully. Ele vai estar aí do lado aí para vocês, esses cães a gente vai tentar colocar aí na legenda aí para vocês ir acompanhando. Mas galera, teve um cara chamado Richard Barraras, e o Richard adquiriu o Notorious Juan Gotti, e aí foi que se iniciou outra linha de sangue chamada Gottiline com I. Richard Barraras, que tinha aí a sua descendência aí dos mexicanos, então ele utiliza o termo Gottiline com I,
e ele começa a produzir cães a partir do Notorious Juan Gotti. E aí então, ele com esse cão, ele produz mais de 900 cães registrados na UKC. É um cara que manda muito bem. Ele ficou conhecido, o Notorious Juan Gotti ficou conhecido na mão do Richard Barraras como o cão que mais produziu no movimento Bully Style, e então vem estabelecendo a raça aí com esse cachorro que era sensacional e que foi muito bem utilizado. Bom galera, aqui surgiu uma nova figura que também é muito importante no cenário aí da criação da raça, que foi o Ed Shepherd. O Ed, ele faz uma sociedade com o Richard e ele então começa a criar ali os seus pitbulls, né, do movimento Bully Style que eu falei, e eles começam a produzir cães muito fortes. Gostaria de ler aqui para vocês o que se falava lá nos Estados Unidos. Um pitbull Gotti tem toneladas de massa e é muito atarracado, tem patas curtas, pesadas e grossas, a cabeça é como um tijolo e bem especial. A personalidade dos Gottis é de um bom temperamento, o oposto dos pits tradicionais. Está aí o estilo valentão, exatamente como os Amstaffs da Hazelhead. Nessa época, a gente ainda não está falando de American Bully, mas está falando do movimento Bully Style. Bom galera, o Richard, ele rompe, né, a sua sociedade com o Ed, e o Ed então começa a usar a Gotline com o Y, e daí que a gente tem essa divisão. Richard passa a usar Gotline com o I e o Ed começa a usar o Gotline com o Y. Ed então, ele começa a usar o nome da Gotline, porém ele produz um cão, né? Ele na sua seleção ali, né? Na verdade é importante a gente falar que aqui na Gotline, os filhos do Juan Gotti, eles foram os cães que começaram a sofrer a inserção do Bulldog. Eles começaram a sofrer a inserção principalmente do Bulldog. Então o Ed, ele compra o Blackjack, né? Ele em 2008 produz o Romeu, que é outro cachorro muito famoso, cruza o Romeu com a Barbie e dá origem ao grande Dax. Eu falei que o Notorious Juan Gotti foi um divisor de águas, mas lá entre o movimento Bully Style, viu pessoal? Porque no American Bully o Dax é o divisor de águas e isso é pacificado. Então galera, o Ed Shepherd, quando ele produz o Dax, estoura no mundo todo, a raça American Bully. O Dax também, um cachorro que produz muito, tem muitos cães, filhos dele, que são cães excepcionais. O Dax, embora a Gotline ela tenha a inserção do Bulldog, o Dax é um cachorro que conseguiu aí manter o padrão da raça, conseguiu sobreviver aí às críticas, rolaram muitas críticas, mas o Dax permaneceu e hoje é um dos cães que mais influenciam o meio American Bully. E quando o Ed, ele percebe que o Dax aí tá dando muito ibope, então ele abandona aí, né, a nomenclatura aí Gotline com Y e passa a então introduzir aí a linha de sangue Daxline. Então ele cria a linha de sangue Daxline e segue aí produzindo cães. Como eu disse, algumas diferenças aí. Hazelhead partiu do American Staffordshire, né? Gotline, Greyline e Gotline partiram do American Pitbull Terrier. A Gotline, né, ela trabalhou a inserção, sobretudo, do Bulldog inglês. A Hazelhead, ela trabalhou a seleção do American Staffordshire Terrier, e é por isso que a Hazelhead é a linha de sangue hoje que obedece mais o padrão da raça, tá?
Pessoal, para finalizar, a ABKC foi criada em 2004 e a ABKC foi quem de fato estabeleceu a raça American Bully. Até então a gente tinha apenas um movimento chamado Movimento Bully Style. Óbvio, né? Como eu já disse, o movimento Bully Style não atingiu só o American Staffordshire Terrier e o Pitbull, né? Atingiu outras raças também, e não foram os citados aqui os únicos a trabalhar aí o Bully Style aí dentro da raça American Pitbull e do Staffordshire. Então, pessoal, dentro do movimento Bully Style nós tivemos vários criadores, mas quem criou a ABKC e estabeleceu as regras para a raça foi Dave Wilson. E Dave Wilson criou a ABKC porque não podia registrar os cães na UKC, e a ABKC ela se preocupou em apontar a diferença entre o American Bully e o American Staffordshire. E aí o Dave Wilson começou a trabalhar isso, tá? E lembrando que a principal diferença entre os dois era a aparência física, ou seja, o padrão da raça ia ser mantido o mesmo, né? O mesmo padrão, mas com aparência física avantajada. E, sobretudo, né, a isenção do gaminess, a isenção daquele espírito de briga, daquele desejo de briga, daquela garra, né, daquela determinação por caça que tinha os terriers que foram adicionados aí ao Pitbull e consequentemente ao American Staffordshire. Então eram cães mais fortes que o normal e cães com um temperamento excepcional. Segundo a ABKC, o American Bully foi criado para ser o melhor cão de companhia do mundo. Terminamos por aqui o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Galera, se inscreva aí na nossa página, dá essa moral pra gente aí e vamos seguir em frente. Canil WR Bully Capital, Walter Marques, tamo junto.